Pronto, já estamos gravando a nossa aula. Como sempre eu faço, mas hoje eu vou ser um pouco mais objetivo, porque o volume de informações, de conteúdo aprendido vai aumentando. Então eu vou fazer aquela tradicional revisão, mas eu já vou um pouco mais rápido para que a gente possa atingir o objetivo, que vai aumentando. Então nós temos o seguinte: quais são as etapas, mais uma vez, né? As etapas do desenvolvimento de um banco de dados. Isso a gente já tem que estar de cor e salteado, já sabendo, porque nós estamos tratando, eu estou insistindo, semana a semana com vocês. São 4 as etapas para o desenvolvimento de um banco de dados. A primeira etapa é o levantamento de requisitos. A segunda etapa é o projeto conceitual. A terceira etapa é o projeto lógico. Tudo isso é matéria desse ano. E a quarta etapa é o que nós chamamos de projeto físico, que está programado para o ano que vem. Rapidamente, sem correr, mas também sem perder tempo, o que é o levantamento de requisitos? É o processo em que nós identificamos quais são os dados necessários para um determinado processo. E hoje a gente vai tratar de um processo. Eu vou falar, olha, quais são os dados necessários para tal situação? Bom, a partir dos dados levantados, né, identificados, nós partimos para o projeto conceitual, que é formado por entidades, por atributos, e aí nós temos os tipos dos atributos: o identificador, o atômico, o composto, o opcional e multivalorado. Todos eles nós já tratamos e precisamos estar cientes de como é que cada um deles, qual que é a finalidade de cada um deles e como é que nós devemos tratar cada um deles. Nós temos então os relacionamentos, e dos relacionamentos nós tiramos as cardinalidades e tipos de relacionamentos. Tudo isso está visto. Tudo isso daqui, ó, esse item e relacionamento a gente já começou a ver. Nós aprendemos, por enquanto, os relacionamentos do tipo 1 para N, né? As cardinalidades, está escrito errado aqui, mas os valores possíveis são 0, 1 e N. Nós só podemos utilizar 0, 1 e N para montar a cardinalidade. E o tipo do relacionamento sempre vai ser o máximo e o máximo. Sempre assim. Na verdade, não é vírgula, é o máximo, 2 pontos, o máximo. Muito bem. Por enquanto, nós aprendemos apenas, né? Então, até vou pôr assim, ó, por exemplo, um tipo de relacionamento, que são os relacionamentos do tipo 1 para N. A gente já sabe como tratar relacionamentos desse tipo. Hoje a gente vai começar a pincelar um outro tipo de relacionamento, que não vai ser do tipo 1 para N. Além disso, o que nós temos que aprender ainda no transcorrer desse ano? Nós temos que aprender algo que se chama generalização ou especialização. E nós vamos aprender nesse contexto também algo que eu ainda não tinha nem citado para vocês, que se chama normalização, que na verdade não faz parte do projeto conceitual, e a normalização ela pode ser feita tanto no projeto conceitual como no lógico. Então, isso daqui é um item à parte que nós vamos tratar um pouquinho mais para frente, com calma. Bom, o projeto lógico, a gente tem o nosso roteiro, né, que nós temos que estar seguindo, todo mundo tem que ter esse roteiro em mãos. E o projeto físico nós vamos aprender mais para frente, tem bastante material. O pessoal do segundo ano já está bastante avançado nisso. Muito bem. Então, vamos lá. Isso daqui é a nossa revisão, tá?
Então, eu vou dar um clique aqui no salvar, porque, como sempre, eu encaminho isso aqui depois para vocês. Deixa eu só ir lá na pasta correta, onde eu quero salvar. Então, Teams, material, 1º da tarde, banco de dados. Essa vai ser a aula do dia 15. Então, vamos criar uma pasta aqui. Opa, perdão. Vamos criar uma pasta aqui. Uma nova pasta, que vai ser a aula 15 do dia, coincidentemente, do dia 15 do 7, né? E aqui nós vamos demonstração. Demonstração de relacionamento. E aqui depois eu ponho o nome, senão eu já falo para vocês o que vai acontecer. Bom, a ideia é a seguinte, então. Qual é o levantamento de requisitos? Nós fomos contratados por uma determinada empresa para elaborar o projeto conceitual e o projeto lógico do banco de dados para essa empresa. O que essa empresa faz? Então, eu vou colocar aqui em azul, ó. Essa empresa, então, levantamento de requisitos. Opa! Vamos colocar aqui algumas informações, né? Nós temos o seguinte, ó. Quais são, primeiro, o que essa empresa faz? Qual é o processo? Né? O processo vai ser locação de automóveis. Bom, antes de falar sobre locação de automóveis, eu quero perguntar para vocês. Todos sabem o que é uma empresa que faz locação de automóveis? Todo mundo? Tem alguém que não sabe? Porque se não souber, a gente não consegue nem entender. Pode se colocar. Levanta a mão para mim, por favor, para eu poder me organizar. Tem alguém que não sabe o que uma locadora de automóveis faz? Não tem nenhuma mão levantada? Então tá. Locação de automóveis é empréstimo, aluguel de automóveis. A gente chega lá e aluga um automóvel e paga a diária, paga por dia. Bom, então o que é uma locadora de automóveis? É uma empresa que tem um conjunto de automóveis e ela aluga. O que nós vamos precisar aqui, então, para o nosso banco de dados? Nós vamos precisar do seguinte, ó, sempre seguindo para o nosso levantamento de requisitos. Sem se estender muito e lembrando que os exemplos que nós estamos dando aqui são de sala de aula. Se nós formos lá na locadora, vai ser talvez um pouco mais complexo. Então, a gente usa aqui alguma coisa voltada para a sala de aula. Bom, o que eu tenho? Um cliente que vai alugar um automóvel. Então, o que nós vamos precisar? Do nome do cliente. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui um código. O que for marcado com arroba é um atributo, é um dado obrigatório. O que for marcado com hashtag será opcional. E o que for marcado com asterisco é multivalorado. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Por exemplo, o nome do cliente, ele é obrigatório. Então, eu vou deixar aqui ó, só para a gente poder conversar. Né? Não faz parte do levantamento de requisitos. Eu estou criando agora essa simbologia. Bom, será obrigatório também o CPF do cliente. Será opcional o RG do cliente. E será multivalorado o telefone. Quer dizer, o cliente vai ali, ele vai falar, o meu nome é Wagner, meu CPF é 123, eu não estou com o meu RG aqui, não lembro de cabeça, e o meu telefone é 16, tal, mas eu tenho mais esse também. Vamos supor que essa fosse a situação. Então, do cliente, são esses os dados necessários. Eu vou precisar também de saber o nome da cidade onde esse cliente reside. Eu preciso saber também o nome do estado onde ele reside. Mas como assim do estado? Ele pode estar aqui na nossa cidade trabalhando. A pessoa mora em São Paulo, ela veio para Ribeirão de avião, de ônibus, aluga um carro para ela poder circular aqui dentro e resolver seus problemas.
né? Então, onde que ela mora? Mora em São Paulo, no estado SP. Ela pode vir do Nordeste, uma cidade do Nordeste. Então, nós vamos precisar da sigla do estado, desculpe, do nome do estado e da sigla do estado. Muito bom. Aí, esse cliente, eu poderia colocar aqui data de nascimento, o sexo, mas por que seria importante saber a data de nascimento? Para que depois eu pegasse todo o meu cadastro de clientes e identificasse o perfil. Então, qual é a idade? Normalmente os nossos clientes têm que faixa etária? Ah, eles têm entre 30 e 40 anos. A maioria dos nossos clientes são do sexo masculino. Na maioria dos nossos clientes, eles são, vamos supor, casados. A maioria dos nossos clientes tem ensino fundamental, médio ou superior. Ah, eles têm ensino superior. Porque depois, numa outra etapa, eu posso fazer propaganda. Então, eu vou lá, por exemplo, no Facebook, eu vou no Instagram e eu impulsiono uma publicação. Vocês devem estar, alguns de vocês devem estar vendo que nós estamos fazendo publicações divulgando o vestibulinho ETEC, né? Convidando as pessoas para vir fazer o nosso curso à noite. Então a gente consegue lá no Instagram, no Facebook, nós pagamos e o Facebook envia tantos mil, ele encaminha e aí sai lá na sua timeline. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa desse tipo, uma estratégia de marketing, nós precisamos selecionar. Olha, eu quero pessoas que moram em Ribeirão, num raio de, por exemplo, 50 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros. Quero pessoas do sexo masculino, de ambos os sexos. Eu quero homens, né? Ou só mulheres. Eu quero quem já tem ensino médio completo, viu? Então tem uma série de coisas, de dados que nós poderíamos e provavelmente nas empresas nós vamos encontrar e serão necessários e talvez sejam obrigatórios. Mas aqui a gente tenta focar, porque não dá para fazer tudo, né? Nós não conseguimos ter uma empresa não podemos nem visitar uma empresa para fazer esse levantamento. Então a gente vai criando essas situações. Então do cliente é isso. Aí esse cliente ele chega até a loja. Imagine que o que eu estou contando para vocês é a conversa que nós estamos tendo com o gerente da loja. Ele está explicando como é. Então pensa que não é o professor, não é o Wagner que está falando com vocês. Pensa que é o gerente que está conversando com a gente. Então, os dados dos clientes são esses. Aí esse cliente, ele vai alugar um automóvel. E nós vamos perguntar, bom, e quais são os dados do automóvel? Então, será necessária a placa do automóvel, ou do veículo, né? A placa do veículo. Mas eu também quero saber qual que é o ano de que esse veículo é. Na verdade, seria, na vida real, o ano em que esse carro foi fabricado, e que modelo que ele é. Então, o que acontece? Nós estamos aqui no meio de 2020. Daqui a pouquinho, as fábricas de automóveis vão lançar carros já com o modelo de 2021, mas eles estão sendo fabricados em 2020. Então, eles são modelos 2020, eles são ano 2020, 2021, porque existe um ano do modelo do carro, quando o design dele foi criado, quer dizer, ele foi criado para 2021, mas o carro está sendo fabricado em 2020. Então tem o ano de fabricação e o ano de modelo, mas nós vamos facilitar. É um carro do ano de 2019, por exemplo. Então é o ano do veículo. Depois, esse veículo é de um determinado modelo. Então eu vou ter o nome do modelo. E esse modelo é de uma determinada marca. Portanto, eu vou ter o nome da marca. Então, o gerente ele não vai saber fazer essa separação toda. Nós é que vamos ter que saber. Por isso que eu já estou colocando aqui para a gente ir treinando. Vou até colocar uma linha separando aqui cada um deles. Né? Então, esse trabalho que eu estou fazendo com vocês do levantamento de requisitos, o dono da empresa, o gerente da empresa, ele não vai saber fazer isso que nós estamos fazendo aqui, já dizer, olha, é o nome do modelo, é o nome da marca. Ele vai falar assim, ó,
O cliente vai alugar o veículo, que é do ano, esse veículo tem ano, tem modelo e tem marca. Aí nós, que somos os, entre aspas, engenheiros, os arquitetos do banco de dados, a gente tem que saber como é que isso daí funciona, como organizar. Então, eu já vou ensinando a vocês para a gente ganhando essa experiência. Dessa história toda, então, eu já coloquei o que é necessário do cliente e já coloquei o que é necessário do veículo. E aí já entrou, né? O modelo, a marca. Mas também nós vamos ter a data em que foi feita a locação. Então, é a data da locação. Eu vou escrever aqui, ó, data. Só que lá no banco de dados, na quarta etapa, olha aqui, ó, deixa eu ligar o zoom, que é o meu. Deixa eu ver se eu consigo. É que eu não vou conseguir aqui sem dar um ok. Deixa eu dar um pronto, minimizo, depois eu volto, senão eu não consigo. Ótimo. Agora eu faço assim, volto aqui. Então veja bem, ó. Lá na quarta etapa no projeto físico, que assim como vocês estão aprendendo uma determinada, por exemplo, HTML, tem os códigos. CSS, tem os códigos. Na aula de terça-feira, TPA, tem aquelas palavras código, né? Quando nós formos para a etapa 4, nós não vamos poder ter um campo chamado data. Porque a palavra data em inglês significa dado. Data em inglês, se nós formos traduzir, significa dado. E é uma palavra reservada, ou seja, é como se fosse um for, como se fosse uma tag HTML, como se fosse uma tag head. Ela só o HTML que pode usar, a gente não pode. Então, nós não poderemos ter um campo chamado data, mas ele pode chamar DT. Então, eu vou chamar assim, ó, DT locação é a data da locação. Da locação. Tá? Qual foi a data da locação? Qual foi a hora? Então, vamos fazer assim, ó. A data da retirada. Qual foi a data da retirada? Qual foi a hora da retirada do veículo? Na verdade, não é do veículo, é da locação. Ele está fazendo uma locação. O cliente está locando um veículo. Então, é a data da retirada da locação, do empréstimo, a hora da retirada. Vamos falar que vai ter a data da devolução, porque ele pode devolver no dia seguinte, pode devolver 2 dias depois. Então, a data da devolução no processo de locação e a hora de devolução do processo de locação. Então, vamos lá, vamos entender tudo que está acontecendo. Nós estamos tendo uma conversa com o gerente e o gerente nos diz assim, ó, nosso processo é de locação de automóveis. Ou seja, um cliente vem aqui e realuga um automóvel. Bom, o que nós precisamos saber? O nome do cliente, o CPF do cliente, o RG do cliente. Alguns são obrigatórios, o RG é opcional. E eu preciso do máximo de telefones que o cliente pode me dar, que eu quero manter contato com ele. Às vezes ele tem dois celulares, às vezes ele tem o celular e o residencial. Eu preciso saber aonde esse cliente mora, portanto, em que cidade, em que estado, e alguém poderia me perguntar, e o endereço não seria importante? Seria, mas nesse caso aqui, para não ficar muito grande, eu só não estou colocando o endereço. E aí, esse cliente, ele está levando, alugando um veículo. Muito bem, o que nós precisamos do veículo? Da placa do veículo, do ano do veículo, do nome do modelo desse veículo, do nome da marca do modelo, e eu preciso saber qual é a data da retirada, a data, a hora da retirada, a data da devolução e a hora da devolução. Claro que aqui tem o preço também, mas a gente também, nesse estudo, nós vamos deixar, tá? Algumas coisas a gente inclui, algumas coisas a gente deixa. Muito bem. Então, imagine até que vamos supor, eu e mais alguns de vocês,
Vamos pensar assim, ó, o Alisson, o Arthur, o Daniel e o Danilo. E o Edgar. Nós fomos lá e tivemos essa conversa com o gerente. E isso que está em azul foi o nosso levantamento de requisitos. A partir desse levantamento de requisitos, a gente entrega isso para o restante da sala. E aí o pessoal aqui de baixo vai se reunir para poder fazer o projeto conceitual. Então vamos lá, ó, tem mais umas coisinhas aqui, mas então nós vamos colocar aqui, ó, o projeto conceitual. Só para a gente. Então tá aqui, ó. Vai entrar aqui embaixo, aqui, o projeto conceitual. Bom, quantas entidades nós vamos ter? Olha, cliente, porque eu já organizei dessa forma. E eu vou enfatizar para vocês. Na vida lá, na vida profissional, não é mastigadinho assim que vem. O cliente, a pessoa que está nos contratando, ela não sabe pegar os dados e deixar tudo bonitinho desse jeito. A gente tem que aprender a conversar, tem que perguntar, entender o que está acontecendo para chegar nesse resultado aqui. É um trabalho muito importante, porque errou aqui, errou tudo. Errou na primeira etapa, olha lá, essa é a primeira. Todas as etapas abaixo estarão erradas, comprometidas. Então, é a etapa mais importante do processo. Quantas entidades? Cliente, 1. Cidade, 2. Estado, 3. Veículo, 4. Modelo e marca, 5, 6. E essa alocação aqui, a gente vai tratando dela. Então, eu vou começar assim, ó. Eu vou colocar deixa eu ver, 1, 2, 3. Vamos ver se eu consigo fazer, já tentando organizar mais ou menos. Porque aqui eu vou pôr o cliente, eu vou pôr a cidade, porque eu já sei, né, aqui que vai entrar o cliente, mora na cidade, e aqui o estado. Muito bem. Todas as entidades, obrigatoriamente, elas vão ter o seu atributo identificador. Então, isso daqui vem mais para cá. Esse daqui vem aqui. E esse daqui vem aqui. Então, aqui nós vamos ter o ID Estado, o ID Cidade e o ID Cliente. Beleza. Bom, então vamos começar a distribuir agora. Depois a gente pega a outra parte de baixo. Do cliente, além do ID Cliente, vou aumentar aqui um pouquinho, nós vamos precisar do nome e do CPF. Ambos são obrigatórios, então eles são atômicos. Vai entrar aqui o nome e o CPF. Depois vai entrar o RG como opcional. Então, olha aqui lá. Então, aqui vai entrar o RG opcional. E depois, por fim, vai entrar telefone e multivalorado. Então, pego aqui um atributo multivalorado. Telefone. Aí alguém poderia me perguntar o seguinte, professor Wagner, nas reuniões, nas aulas passadas, quando tinha assim 2 documentos, você criava um atributo composto e colocava os 2 documentos como composto. Não pode fazer? Pode. Então isso não está errado, mas nós poderíamos fazer assim também. Colocar um atributo composto chamado documentos. E quais são os documentos necessários? Deixa eu trazer isso daqui um pouquinho mais para a esquerda. E quais são os documentos necessários? Aí nós temos o seguinte, o CPF obrigatório e tem que ficar muito atento, porque o RG é opcional. Então eu tiro esse daqui e coloco um opcional aqui, ó. Então vai ser RG do tipo opcional. Tá lá.
que nós temos agora da cidade? O nome, atributo atômico, obrigatório. E o que nós temos do estado? Nome e sigla, atributos obrigatórios, atributos atômicos. Professor, Pois não. no atributo atômico aí está escrito NOE, da cidade. Vou corrigir. Muito obrigado. Valeu. Então, vamos lá. O que nós temos agora aqui nessa situação? Vamos pegar a parte de baixo aqui, ó. Precisamos de um veículo, de uma entidade veículo, modelo e marca. Então, eu vou colocar aqui, ó, veículo, depois eu vou colocar aqui embaixo, modelo, e vou colocar aqui a marca. Então, esse daqui vai ser marca, esse vai ser modelo, e esse vai ser veículo. Sem acento, porque aqui a gente já não utiliza mais acentuação. Cada um deles vai ter o seu atributo identificador. Aí eu vou passar para o lado de cá esse, porque vai ter um relacionamento aqui, né? Então aqui vai ser ID veículo. Esse daqui vem para cá. Esse daqui vai ser ID modelo. E esse daqui vem para cá, ID marca. Legal. Sempre percebam que eu vou fazendo e vou salvando. O que eu tenho no veículo? Além do identificador, placa e ano. Então, venho aqui, vou colocar a placa, mais o ano. Então, placa e ano. Muito bom. Podia ter cor, né? Qual que é a cor do carro, número de passageiro, tem muita coisa que a gente poderia colocar. Modelo vai ter nome, atributo atômico nome. E marca vai ter o atributo atômico nome. Muito bom. Deixa eu ficar de olho na hora aqui para a gente não estourar. Eu vou deixar esse finalzinho aqui para depois, que vai ser a etapa nova, que eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer, que é da alocação. Então, veja só. Cardinalidade. Cardinalidade. Ou melhor dizendo, relacionamento. A cidade fica no estado. Agora eu vou tentando ajeitar isso aqui da melhor maneira possível. Deixa eu ver se eu consigo mais espaço aqui. É que esse negócio aqui está muito grande. Depois eu vou dar uma reorganizada nele. Então, vamos ver se a gente arruma aqui. Bom. Cuidado que tem alguém com o microfone aberto aí. Vai acabar falando alguma coisa. Nós vamos tudo ouvir. Fica atento. Professor. Oi. Eu ia perguntar se para ficar retinho os negócios na entidade é Ctrl O. Ficar retinho os negócios? Como é que chama os negócios que você quer que fique retinho? Se você me responder Os corretamente... campos, identificador. Não é campos. Ó, tá escrito aqui do lado, ó. Quem que tá perguntando aqui para mim? Quem que tá falando? Isaac. Então, Isaac, como é que chama cada uma dessas bolinhas aqui? Algumas coloridas, outras com asterisco, como é que elas se chamam? Tributos. Aí, tá vendo como é que sabe? Tem que falar direitinho. É Ctrl O para poder organizar. Né? No Ctrl menu, O, né? Ctrl O. No esquema lógico, olha lá, organizar atributos, Ctrl O, mas precisa falar direitinho. Né? Não pode coisar o coiso. Não, eu vou explicar assim para vocês, ó. Imagina, viu, gente? Nós estamos lá e você pega o coiso, depois você pega esse coiso, coisa nesse coiso. Vocês não vão entender nada. Então tem que falar direitinho. Cidade, estado. Cidade fica, pode parecer coisa de professor chato, mas não é não, né? Uma empresa vai contratar quem? Um profissional que fala coisar o coisa ou que fala corretamente? Vai contratar o que fala corretamente. Cidade fica no estado. Uma cidade fica em quantos estados? Já aprendemos bastante. Uma cidade fica em um estado. E em um estado eu posso ter quantas cidades? Posso não ter nenhum, mas posso ter vários. Então está feito. Que tipo de relacionamento é esse? A gente pega o máximo e o máximo
deixa eu colocar uma observação aqui, esse relacionamento ele é do tipo máximo e máximo, 1 para N. Vamos deixar ele aqui. Bom, próxima etapa. Cliente mora na cidade. Então, vamos fazer o relacionamento. E vamos de novo aqui. Cardinalidade. Cardinalidade. Um cliente mora em quantas cidades? Um cliente mora em uma cidade no mínimo, uma cidade no máximo. Certo. Em uma cidade já cadastrada, eu posso ter quantos clientes cadastrados? Pode ser que eu não tenha nenhum, pode ser que eu tenha vários. Muito bem, então aqui está faltando mora na, né? Cliente mora na cidade. Ótimo. Que tipo de relacionamento é esse? Pega o máximo e pega o máximo. Esse é um relacionamento do tipo 1 para N. A gente coloca aqui. Lembrando, o azul não faz parte, é só um lembrete, só para ajudar. Agora vamos aqui, ó. O veículo é do modelo. Fizemos o relacionamento. O veículo, né, não precisa ficar bonitinho, retinho assim, mas da melhor maneira possível. Então vamos lá. O veículo, seu pai tem, vamos só para ver. Você tem um veículo, pelo menos um veículo aí na casa de vocês? Tem. Ele não é de um modelo, né? Ele pode ser um HB20, ele pode ser um Fusquinha, ele pode ser uma Kombi, pode ser um carro muito novo, mas ele é de um modelo. Então, um veículo é de um modelo. Agora, se nós pegássemos um catálogo, uma lista na internet, e víssemos lá um modelo qualquer da Mitsubishi, da Hyundai, né, de uma marca qualquer, quantos carros na nossa locadora a gente tem daquele modelo? Pode ser que não tenha nenhum e pode ser que tenha vários. Gerou aqui um relacionamento do tipo 1 para N. Então, esse daqui também é um relacionamento do tipo 1 para N. Agora, o veículo que está, porque se a gente olhar aí para a garagem da sua casa, do prédio onde você mora, cada um no seu lugar, ou mesmo que não tenha, basta olhar na rua, o carro lá, o veículo, que ele é de modelo, ele é de uma única marca. Então, o modelo é da marca, tudo isso a gente tem que ficar craque, tem que aprender sobre essas coisas, né? Então, um modelo, vamos ajustar aqui, ele é de uma marca. E eu posso pensar em várias marcas. Quantos automóveis da marca, por exemplo, Ferrari, a gente tem na nossa... Quantos modelos da marca Ferrari a gente tem na nossa locadora? Não tem nenhum, mas eu posso ter vários. Então, gerou aqui um relacionamento do tipo 1 para N. Gente, é muito comum, nessa etapa do aprendizado, os alunos falam assim para mim. Ah, mas eu não entendo disso. Ok. Agora vocês imaginem quantas empresas, quantas indústrias de produtos alimentícios, indústria de pneu, indústria de autopeças, indústria de equipamentos agrícolas, quantos tipos de loja já me contrataram e vocês acham que eu sabia tudo? Vocês acham que eu chegava lá na empresa e eu entendia direitinho como é que a empresa funcionava? De forma alguma. E ainda não entendo. Porque é possível que uma empresa me chame e eu não sei como é que funciona o processo lá. Então, o que a gente tem que fazer? Estudar. Ai, mas eu não sei. Tem que estudar. O mundo é das pessoas que estudam, o mundo é das pessoas que vão atrás do conhecimento. Então, se vocês ficarem numa posição ali esperando cair do céu, posso garantir para vocês que a única coisa que vai cair do céu vai ser chuva, avião e cocô de passarinho. Mais nada. Só vai cair do céu isso daí. Então, vocês têm que ir atrás, né? Mas eu não aprendi isso. Aprende, eu não sei. Estuda. É assim que funciona, né? O médico não tem que aprender para poder fazer a cirurgia. Hoje nós tivemos a informação de uma aluna da noite que ontem teve que fazer uma cirurgia de emergência. O médico estava lá, preparado. Então, vamos lá, ó. Agora é a parte importante da aula.
Tanto que eu vou fazer um pouquinho aqui e nós vamos continuar na próxima segunda-feira, com tudo isso aqui gravado, e aí as pessoas que querem aprender, elas vão assistir essa aula antes de segunda-feira. Eu vou deixar um recadinho lá, mas é a responsabilidade de vocês. Pensa comigo, eu tenho vários veículos ali no pátio da locadora de veículos. Eu tenho vários clientes, certo? O que acontece? O cliente, ele aluga, ficou mais para cima, mais para baixo, mas eu vou deixar assim. O cliente, ele aluga o veículo. Tá perfeito, mas eu vou usar o termo que o dono, que o gerente passou para a gente. Ele chamou de locação. Locação e aluguel são sinônimos. Eles dizem a mesma coisa. Então, o cliente faz uma locação. Como eu não posso colocar sem cedilha nem acento, vai ficar locacal. Mas está certinho. Então, seria a mesma coisa que aluguel. Mas eu estou usando a linguagem do gerente da loja, do gerente da locadora. Pensa comigo, você já foi cadastrado. Vamos pensar assim, você já foi cadastrado lá na locadora. O seu nome, o seu CPF, talvez o seu RG, porque ele é opcional, os seus telefones, que você mora na cidade e você está alugado. O fato de você estar cadastrado, obrigatoriamente você já deveria ter feito pelo menos uma locação? Não. Você pode ter sido cadastrado, mas nunca fez uma locação, então o mínimo é 0. Mas você concorda que você pode ter locado vários veículos? Essa é a ideia. Então um cliente, ele pode nunca ter feito uma locação. Ele já está cadastrado, já tem o cadastro pronto, mas ele ainda não fez nenhuma locação. Mas ele pode ter feito várias locações. Então, a primeira etapa aqui, 0N. Agora, vamos pensar do outro lado, que a gente tem que vir daqui para cá. Imagine que tem um veículo, um determinado veículo. Vai na sua cabeça, assim, constrói a fotografia. Como se você estivesse apontando para um veículo. Aquele veículo foi comprado pela locadora. Quantas vezes, no mínimo, aquele veículo já pode ter sido alugado ou locado? Não existe a possibilidade dele nunca ter sido locado desde que ele foi comprado, chegou ontem. Ele acabou de chegar. Então, quantas vezes um veículo já foi locado? Nenhuma vez. Mas ele já não pode ter sido locado várias vezes também? Pode. Então, qual que é a cardinalidade? Aqui é 0N. Então, o que nós temos aqui? Uma novidade. Nós estamos acostumados com 1 e 0N. O que a gente tem agora? 0N e 0N. E o que define o tipo do relacionamento, que a gente coloca em azul? O máximo e o máximo. Então, nesse caso, quais são os máximos? N e N. Concorda comigo? Então, que tipo de relacionamento vai ser esse daqui? Não vai ser um relacionamento do tipo 1 para N. Vai ser um relacionamento do tipo N para N. E vamos fazer a interpretação. É muito importante fazer a interpretação. O que um relacionamento N para N nos informa? Ora, o cliente loca veículo. Muito bem. O cliente que já foi cadastrado, ele pode ter feito quantas locações? Bom, ele já está cadastrado, mas ele pode não ter feito nenhuma locação. Você não pode, por exemplo, ter feito um cadastro numa loja de roupas, mas não fez ainda nenhuma. Eu entendo que vai passar pela cabeça de vocês assim. Poxa, se eu fiz o cadastro, é porque eu vou comprar. Eu entendo, mas não é obrigatório. Você pode ir lá, fazer o cadastro e fala, vou dar uma olhada e não tem nada que te agrada. Aí você vai embora. Você deixou o seu cadastro pronto? Deixou. Então, o seu cadastro está pronto, mas quantos veículos você já locou? Nenhum, mas você pode ter locado vários. Pode ter locado vários. Essa é a interpretação que a gente tem que fazer. Agora, tem que pensar do outro lado também, porque a cardinalidade é de um lado e a cardinalidade é de outro lado.
Ela vai e volta. Agora, um veículo que está ali, ó, na garagem, no pátio, quantas vezes esse veículo já foi locado? Ora, pode ser um veículo super novo, então ele não foi locado nenhuma vez, mas ele pode ter sido locado várias vezes. Bom, perfeito, tá certinho. Então, o que que nós temos aqui? Um relacionamento que se chama locação. É locacal, mas é locação, porque a gente não pode colocar acentuação, sem cedilha. Que tipo de relacionamento é esse? Pega o máximo e pega o máximo. Então, ele é um relacionamento do tipo 1 para N. Ou, desculpe, ele é um relacionamento do tipo N para N, diferente dos outros. E aí vocês podem até depois ir lá no roteiro, os interessados, e vão ver que no roteiro Word lá, que eu passo para vocês, tem uma parte só sobre o N para N. A partir daqui, a gente consegue também dizer o seguinte, ó, o fato de ser um relacionamento do tipo N para N, dá para ele recebe um nome diferente. Ele recebe o nome de entidade fraca. Então, relacionamentos do tipo N para N podem existir no nosso projeto conceitual e quando eles existirem, eles serão chamados de entidade fraca. Então, locação é um relacionamento entre cliente e veículo, entre as entidades cliente e veículo. E é um relacionamento do tipo N para N, portanto, é uma entidade fraca. Esse relacionamento aqui, ele é N para N? Não, ele é 1 para N. Então, é um relacionamento. 1 para N, ele é um relacionamento. 1 para N, ele é um relacionamento. A mesma coisa aqui embaixo. 1 para N, um relacionamento. E esse daqui, ele é um relacionamento N para N. Então, ele vai ser uma entidade fraca. O jeito de falar, gente, eu falei aquela hora com o Israel, eu falei para o Isaac, desculpe. Peraí, Felipe, só um pouquinho. Mas isso vale para todos. Nós temos que aprender a falar não só o português correto, como os termos técnicos. É muito importante, porque senão nós vamos ser uns profissionais pé de chinelo. E você, se você tivesse uma empresa, você contrataria um profissional meia boca ou você vai contratar um bom profissional? Então, se você não contrataria, você também tem que ser um bom. Você, nós temos que ser bons profissionais, os melhores possíveis. Pois não, Pedro, pode falar qual que é a sua dúvida. Pedro? Te baixou a mão, levantou a mão por engano. Então, nós estamos aqui, ó. Eu espero que vocês tenham entendido. E nós temos que terminar isso, só que a gente não vai terminar hoje. Estão faltando esses 4 dados que, quando forem encaixados aqui, eles serão atributos, né? Onde que eles vão ser encaixados? Então, é a data da retirada do veículo? Ele é a data da retirada do cliente? Ou ele é a data da retirada da locação? Será que, então, eu vou poder colocar um atributo aqui, ó? Será que vai ser possível fazer alguma coisa desse tipo aqui? É isso que nós vamos aprender na aula da segunda-feira. Será que uma entidade fraca, um relacionamento N para N, vai permitir colocar data da retirada? Será que isso está certo? Isso nós vamos deixar para a próxima aula, na aula de segunda-feira, quando nós vamos dar sequência nisso daqui. Nós vamos terminar a parte do conteúdo aqui, e eu gostaria muito que vocês anotassem aí nas suas agendas, quem não tem num canto do caderno, quem não tem no celular, todo mundo tem, mas quem não anotar, nem que seja num pedaço de pão, para assistir essa videoaula que está sendo gravada antes da aula de segunda-feira, para a gente voltar nesse conteúdo. Tá? Então, será que isso daqui, eu até vou deixar um ponto de interrogação aqui, ó, em azul. Não, vou deixar vários assim, para a gente lembrar que nós paramos aqui, ó. Aí vocês vão lembrar também. Será que isso daqui pode ser feito? E nós vamos parar, nós vamos daqui para frente, porque eu não vou voltar e falar tudo desde o começo. Nós vamos daqui para frente. Tudo bem?
Vamos lá. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma? Só para eu ver aqui se tem alguma mão levantada. Tem alguma pergunta que alguém queira fazer? Nem, tudo certinho? Então tá bom. Então eu estou encerrando a gravação da nossa aula. Gravando, olha lá, parar a gravação.